História das políticas públicas de saúde no Brasil. Da colonização ao Império. Olá! Nesta aula vamos voltar no tempo para entender como a saúde pública começou a ser construída no Brasil. Lá atrás, no período entre a colonização e o Império. Mas atenção, o nosso olhar aqui é crítico. A gente já conhece a história da chegada dos portugueses, mas agora vamos focar no que isso significou para a saúde da população da época. A chegada dos portugueses e os primeiros impactos. Os portugueses chegaram oficialmente em 1500, com a esquadra de Cabral, mas só começaram a ocupar mesmo o território a partir de 1532, com a fundação da Vila de São Vicente, que é hoje o atual estado de São Paulo. Até lá, Portugal estava mais interessado em lucrar com o comércio de especiarias da Ásia. Mesmo sem estar instalados, eles já vinham explorando o pau-brasil e fazendo escambo com os povos originários. Trocavam objetos de metal por trabalho, o que era vantajoso para quem ainda não conhecia o ferro. Mas essa aproximação também trouxe um impacto grave: a chegada de várias doenças, como a varíola e a cólera, que dizimaram muitas comunidades originárias. E mais tarde, com os africanos escravizados, vieram outras doenças, como febre amarela e filariose. Saberes populares e as primeiras práticas de cuidado. Mesmo com tantas dificuldades, os povos originários e africanos desenvolveram estratégias próprias de cuidado e cura, usando plantas medicinais, rezas, feitiços e outras práticas culturais. E não estavam sozinhos, os padres jesuítas também atuavam como agentes de saúde. Aprenderam com os indígenas e aplicavam esses saberes nas missões. O Estado português, por outro lado, fez muito pouco. Criou apenas o cargo de cirurgião-mor, que tinha pouco alcance. Nesse período, quem cuidava mesmo das pessoas eram os pajés, os barbeiros e os práticos que vinham da metrópole. O papel das Santas Casas de Misericórdia e o surgimento da assistência. Sabia que já em 1543 foram criadas as Santas Casas de Misericórdia? Elas tinham um papel beneficente e cuidavam de enfermos, inválidos e até de bebês abandonados. Dá para dizer que foram as primeiras formas de proteção social aqui no Brasil. Já no século XVII, uma grave epidemia de sarampo fez o governo tomar medidas como quarentenas e controle de alimentos nas cidades portuárias. Eram ações ainda muito pontuais, mas mostram que a saúde começava a ser encarada como uma preocupação pública. Fim do século XVIII, falta de médicos e avanço da medicina. Para vocês terem uma ideia, no ano da Revolução Francesa, em 1789, o Rio de Janeiro tinha só 4 médicos profissionais, isso mesmo, 4. Era tão pouca gente que muitos boticários acabavam receitando medicamentos, algo que ainda vemos em algumas regiões do país. Essa escassez acontecia porque não havia formação médica no Brasil. As elites mandavam seus filhos estudar na Europa, principalmente em Coimbra ou Paris. A chegada da família real e as primeiras políticas de saúde pública. Tudo começou a mudar em 1808, quando a família real portuguesa fugiu das guerras napoleônicas e veio para o Brasil. A chegada de Dom João VI trouxe várias transformações. O Rio de Janeiro virou a capital de um reino europeu fora da Europa, algo inédito. Nesse período, começaram os primeiros esforços de organização urbana, calçamento de ruas, iluminação a gás e a preocupação com saneamento, principalmente no controle dos dejetos que eram jogados nas ruas. Foi também em 1808 que surgiram as primeiras escolas de formação médica no Brasil, na Bahia e no Rio de Janeiro. E mais, foram criadas instituições como a Junta Central de Higiene Pública e a Inspetoria de Saúde dos Portos, focadas nos doentes mais graves e nas internações. A título de curiosidade, Salvador foi a primeira capital do Brasil durante o período colonial, entre 1549 e 1763. Entretanto, em 1808, a família real portuguesa fugiu das invasões napoleônicas na Europa e transferiu a sede do Reino de Portugal
para o Rio de Janeiro. A cidade passou a abrigar a corte portuguesa e as instituições administrativas, militares e culturais. Com isso, o Rio de Janeiro se tornou a única capital de um reino europeu fora da Europa, algo inédito até então. A cidade funcionou como capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a partir de 1815, quando essa união foi oficializada. E para concluir a nossa aula, como vimos, o cuidado com a saúde no Brasil começou de forma muito desigual, com iniciativas isoladas e pouco acesso para a maioria da população. Mas esse período lança as bases para o que viria depois, a luta pela saúde como direito de todos. Espero que tenham gostado da aula. Desejo bons estudos!